Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos seguir, que nosso caminho está se aproximando do final na questão conteúdo. Estamos nos remetendo às últimas gravações. Hoje, baseado na nossa ementa de disciplina, nosso conteúdo programático preparado e estipulado. Nos faltou abordar de maneira mais detalhada a questão do Estatuto do Idoso, tá? No que tange principalmente a questão dos crimes, e depois a questão das contravenções penais e os crimes raciais, que são esses três pontos, são pontos muito debatidos na atualidade. E vamos iniciar pela questão específica do Estatuto do Idoso, o qual ele é baseado na Lei 10.741 de 2003. No que tange a nossa abordagem penal, que é o nosso foco, nós não vamos analisar, como eu sempre digo para vocês, o Estatuto do Idoso em si. Nós vamos analisar fazendo a referência de qual o objetivo do Estatuto do Idoso e quais são os crimes que o Estatuto estipula como passíveis de punição de quem venha a cometê-los contra pessoas maiores de 60 anos. Tá bom? Bom, então quando a gente abordar a Lei 10.741 de 2003, chamada Estatuto do Idoso, nós temos que primeiro entender qual é o objetivo desse Estatuto. Por que esse Estatuto passou a existir? Qual é o fundamento básico? A que tipicamente se propunha quando pensar em criar o Estatuto. Na verdade, as normas penais que a gente conhece, existe já uma regulação que também envolve a questão da maioridade, menoridade, etc. Mas, como eu sempre digo desde o primeiro semestre na questão penal, nosso Código Penal ele é um código antigo. Em sendo um código antigo, ele nos remete constantemente à necessidade de ampliação e atualização de alguns dados, no que tange principalmente, como foi a questão da Lei Maria da Penha, e também não é diferente com a Lei 10.741 do Estatuto do Idoso, porque traz mais detalhadamente as possibilidades de imputação criminal em cima das condutas criminosas, condutas ilegais, infracionais contra pessoas idosas. Tá? Então, o artigo 1º do Estatuto do Idoso faz o regulamento e nos remete ao contexto, o conceito básico, que é, ele tem a função específica de regular os direitos das pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos. Tá? Esse é o foco principal da Lei 10.741, Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Tá bom? Dentro desse estatuto, nos interessa abordar a questão dos crimes em espécie, ou seja, a questão dos crimes que envolvem a questão das pessoas com 60 anos ou mais. Tá? Então a gente pula para o artigo 96 desta lei, que trata da questão específica da questão de dificultar ou não as operações bancárias, por exemplo, da questão das pessoas com mais idade. O que diz o artigo em si? Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, ao direito de contratar por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. O foco principal, que é muito utilizado no dia de hoje, é quanto às questões bancárias, principalmente, e também na sequência as questões de transporte. Então o artigo 96, em suma, ele nos escreve que configura o crime quando se discrimina a pessoa de 60 anos ou mais, né, impedindo, ou não só impedindo, mas dificultando de alguma maneira o acesso às operações bancárias, tá, que por óbvio as pessoas com essa idade tem que ter o caixa específico, prioritário, tem que ter os regulamentos básicos, que essa lei os garante. Em não acontecendo isso, vai imputar pelo artigo 96. Também na questão do meio de transporte, ou na questão de contratação de qualquer meio de instrumento necessário. Qualquer uma dessas searas que, em sendo dificultadas ou sendo impedidas, vêm e configuram a questão do artigo 96. Tá? Crime de discriminação contra idoso. A pena para esse crime ela vai de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. A multa não é uma opção, é uma consequência. Portanto, não é ou multa. É 6 meses a 1 ano e multa automática. Tá? Essa é a questão da configuração do artigo 96. Dentro do 96, ele ainda nos traz no seu bojo 2 parágrafos. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 1º? Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar, discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Então, um camarada vai ter a mesma pena se por qualquer razão ele venha a humilhar, menosprezar, tá, ou discriminar a pessoa idosa em qualquer situação, independente daí da configuração central.
O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz o seguinte, traz a possibilidade de aumento da pena, que pode se dar da seguinte maneira. A pena pode ser aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob cuidado ou responsabilidade do agente. Ou seja, se esse idoso estiver sob cuidados, tá, ou sob a responsabilidade de determinada pessoa ou agente, a pena ainda será aumentada, porque a ele foi confiada a saúde, a vida, a integridade física e psicológica desse idoso. Em isso sendo corrompido, a pena, além da pena base que a gente analisou antes, terá um acréscimo de 1/3 sobre a referida pena. Então, essa é a configuração do artigo 96. Tá? Bom, mudando de faixa, nós vamos para as questões que envolvem a assistência ao idoso e o abandono. Assistência e abandono. Isso está onde? No artigo 97 e 98 da lei. O que diz o artigo 97, que trata da assistência ao idoso ao abandono, assim como o 98? 97. Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Eu dividi o artigo. Por quê? Nos remete à seguinte afirmação. Deixar de prestar assistência ao idoso, tá, quando isso não nos poder causar nenhum risco pessoal. Ou seja, se eu tiver que prestar assistência ao idoso e a minha vida estiver em risco, eu posso pensar em talvez não arriscar a minha vida. Talvez eu não seja imputado no 97. Agora, o que o artigo 97 diz é o seguinte. Deixar de prestar socorro, a prestar assistência quando é possível fazer a vítima sem ter risco pessoal, configura crime. Tá? Em situação iminente de perigo, recusar, retardar, dificultar a assistência à saúde, sem justa causa, ou não impedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Tá? Ou impedir o socorro da autoridade pública. Então, deixar de prestar assistência quando é possível, quando tiver uma situação de perigo, dificultar a assistência à saúde, ou não solicitar o socorro à autoridade pública, quando tu vê que o idoso está com muita dificuldade, precisa do atendimento, precisa de atendimento público e não o faz, deixa ele morrer, por exemplo, algo do gênero, tá? Não presta assistência, abandona, tu incorre no crime baseado no artigo 97, tá bom? E qual é a pena desse crime? Detenção, 6 meses a 1 ano e multa, tá? E aí, dentro do 97, vem o parágrafo único que nos remete à questão da possibilidade de aumento, também assim similarmente como o artigo anterior, do aumento da pena. E de que maneira isso se dá? A pena pode ser aumentada da metade, veja bem. Ela vai dar um salto de 50%. A metade se a omissão resulta em lesão corporal grave, tá? E triplica se o idoso vem a óbito. Então, da pena base que nós falamos de 6 meses a 1 ano em multa, a pena pode aumentar se dessa ação resulta uma lesão corporal. E se o idoso vier a óbito, vai triplicar a pena. Tá? Então, nós estamos falando aí de um agravo interessante na questão específica do artigo 97. Bom, o artigo 98, assistência e abandono do idoso também. 98, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, tá? Diga-se os asilos, etc, que são entidades de longa permanência. Pode deixar eles lá 1 mês, como pode deixar ele anos. Existem idosos que estão 3, 4, 5, 10 anos em casa de longa permanência. Também conhecida, entre outras, de asilo e algo do gênero. Tá? Neste caso, esse artigo se refere à questão do abandono. Não é o filho que deixa o pai ou a mãe numa casa de saúde, numa casa de geriatria, no asilo, chamem como entender melhor. Tá? É o caso do filho deixar lá e abandonar. Simplesmente deixar e nunca mais procurar. Tá? Sem dar subsistência e dar atenção alguma. Neste caso, nós vamos poder enquadrá-lo pelo artigo 98, que traz a pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Veja que a pena já se torna bem mais pesada de saída. Tá? E nesse caso, não nos apresenta a lei possibilidade de aumento de pena. Então, por isso que a pena já se apresenta de 6 meses a 3 anos, em se configurando a situação. Mas é 6 meses ou é 3 anos, professor? Vai depender da situação específica e vai depender do entendimento do judiciário no caso específico, tá, em questão. Vai analisar o caso, como se deu, o que ocorreu, as consequências que esses fatos gerarem, em cima disso vai se basear a pena, inclusive também a multa. Tá bom, pessoal? Bom, vamos para o artigo 99, expor a perigo. Por óbvio, expor a perigo pessoas com 60 anos ou mais, pessoas consideradas idosas. Tá? O que diz o artigo caput do artigo 99? Expor a perigo a integridade física, saúde ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas, degradantes ou privando de alimentos, cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, sujeitando-se ao trabalho excessivo ou inadequado.
Pessoal, esse artigo é muito importante. O que ele traz, ele referencia? O que ocorre muito nos dias de hoje no Brasil. Expor a perigo a integridade física do idoso, não é só física, só agressão física, ou seja, expor a perigo de maneira física, mas também psíquica. Existem ações muito graves no que tange o efeito nefasto psíquico em cima dos idosos. Tratar os idosos como se fossem lixo, como se fossem descartáveis, isso tudo gera uma lesão psíquica muito grave, um sentimento de não ser útil. Então isso traz resultados nefastos para a saúde e se desencadeia na saúde como um todo das pessoas que sofrem esse tipo de crime. Tá? Muitas vezes em condições desumanas, não dando um mínimo, privando de alimentos que são necessários, mínimos, que não tem que comer alimentos especiais pela condição de saúde. Em isso acontecer, nós estamos com configuração clara do artigo 99, expor a perigo a pessoa idosa. Tá? Esse artigo, esse crime nos remete a pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Eu acho a pena muito leve, mas é a regra, e multa. Tá? Então, ainda assim, esse artigo nos traz em conjunto dois parágrafos, que aí melhora um pouquinho a questão da configuração. O que diz o primeiro parágrafo? Se do fato, ou seja, se da exposição do perigo, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena passa de reclusão de 1 a 4 anos. Aí fica um pouquinho mais bonito. Né? E o parágrafo segundo nos remete o seguinte: se da exposição do perigo resultar em morte, a pena passa de reclusão de 4 a 12 anos. Aí fica mais bonito ainda. Tá? Porque pelo fato em si já é inadmissível que se faça isso e que exista isso. Infelizmente, existe e existe muito. Por isso que é importante que a pena seja bem pesada. Tá? Se fosse depender da minha opinião, a pena já era pesada desde a opção inicial. Tá bom? Então esse é o artigo 99. No próximo bloco nós vamos abordar o artigo 100. Tá bom? Um abraço, até logo.